Bom dia a todos e todas. Mais um dia do nosso 13º Seminário Memória, Documentação e Pesquisa, UFRJ, nos 460 anos do Rio de Janeiro, organizado pela Divisão de Memória Institucional do Sistema de Bibliotecas e Informação da Universidade. Gostaria de lembrar que o nosso seminário está sendo gravado e depois será disponibilizado na página da Divisão de Memória Institucional. E, para o dia de hoje, para a mesa de hoje, eu vou convidar a nossa primeira mediadora do dia, Algacilda Alves, que é membro também da Divisão de Memória Institucional. Olá, bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui para falar de um tema que é assim, meu privilégio de trabalhar com esse material. Então, eu vou chamar para compor a mesa meu colega, companheiro do FRJ, Cláudio, por favor. Vou chamar também maravilhosa Laurinda, por favor. Maravilhosa, vamos lá. Linda, por favor. E a minha também conhecida também, não pessoalmente, mas agora, né, mas pelo histórico dela, Luciene, por favor. Sentem-se. Deixa eu me acomodar aqui, vou deixar esse microfone aqui, peraí. Bom, como é de praxe, né, eu vou passar um pouquinho, um breve, assim, histórico, né, do currículo dos meus colegas que estão aqui, que vieram nos prestigiar. E vou começar aqui pelo Cláudio, né, a nossa mesa sobre as instituições e os acervos sobre o Rio de Janeiro. O Cláudio Muniz Viana, ele é mestre em Ciência da Informação pela UF, Universidade Federal Fluminense, especialista em Planejamento, Organização e Direção de Arquivos pela Universidade Federal Fluminense e Arquivo Nacional, arquivista graduado pela Universidade Federal Fluminense, servidor arquivista do Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele atua principalmente nesses seguintes temas: arquivos de arquitetura, arquivos de engenharia, documentos cartográficos e iconográficos, metodologia arquivística em arquivos especializados, tipologias documentais e preservação da informação arquitetônica e urbanística. Por fim, é parecerista ad hoc da revista Ágora, de Arquivologia em Debate da Universidade Federal de Santa Catarina. A Laurinda Maciel, da Fiocruz, ela é doutora e mestra em História pela Universidade Federal Fluminense, especialista em História da Filosofia Moderna e Contemporânea pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, historiadora graduada pela Universidade Federal Fluminense. Atua como documentalista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, lotada na Casa de Oswaldo Cruz. Possui experiência em arquivos de história oral e documentação. É consultora do Ministério da Saúde para assuntos referentes à história da hanseníase e lepra no Brasil, atuando na Comissão Interministerial de Avaliação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Integra o Comitê Editorial e Científico da revista Hansenologia Internationalis, hanseníase e outras doenças infecciosas, do Instituto Lauro de Souza Lima, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. É coordenadora adjunta do Comitê de Ética e Pesquisa da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, e coordenadora da Biblioteca Virtual em Saúde e História da hanseníase. Certo? Acertei? E a Luciene Carris, que está aqui, que é doutora e mestre em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela concluiu 2 pós-doutorados, um no Laboratório de Geografia Política na USP e outro em História Social na PUC-Rio. E andamento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Isso aí? Ótimo. Acaba logo, viu?
especialista em História e Cultura Afro-Brasileira pela Faculdade do Instituto Brasileiro de Ensino e em História da cidade do Rio de Janeiro pelo Instituto Venturo. Historiadora graduada e com licenciatura em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atua no Centro de Ensino e Pesquisa do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro como membro do corpo docente do curso de pós-graduação em Política e Sociedade, com ênfase na História do Rio de Janeiro. É cofundadora do canal Entre Conexões, ótimo, no YouTube, do podcast Sarau da Casa Azul e do blog de história Box Digital de Humanidades, e pesquisadora do Laboratório de Imagem, Memória, Arte e Metrópole da UFRJ. Por fim, é sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro desde 2023. Recebeu a menção de louvor e reconhecimento de mérito cultural em 2023 pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tem experiência em pesquisas em História, com foco em História do Brasil, Império e Republicano, História Política, História Cultural e atua principalmente nos temas intelectuais, biografias e poder no Brasil, práticas científicas, instituições imperiais e republicanas, viagens pelo território brasileiro, História da Geografia no Brasil, História Pública e História do Rio de Janeiro. Tá bom, né? Nossa, até cansei. E assim, vamos hoje falar, esse encontro aqui, para a gente falar um pouco desses acervos dessas instituições, né? Falar de bom, e a ver, nem sempre, né? Também a gente tem a parte que não é muito boa, mas a gente tem que falar, né? Porque senão a gente também não aprende, né? Então, assim, o proposto é que seja 15 minutos, né, da fala de cada um, e aí depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Eu vou ser cruel, vou ficar nos 15 minutos, que a gente já começou atrasado, tá? Quem quer começar, aqui é uma democracia. Vai lá. Na ordem não me incomodo, né? Então vai tu, que tu é o bendito ao fruto aqui na mesa, manda ver. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a apresentação. De qualquer forma, eu gostaria de saudar a mesa, né? Eu acho que estar numa mesa só com mulheres é ótimo. Como eu falei aqui, eu sou um homem feminista, pai de uma feminista, militante, e eu estou adorando. Saudar a Alga, a Luciene e a Laurinda, é um prazer estar novamente com você numa mesa, né, Laurinda? Depois de tantos anos, a gente se encontra, não remotamente. Eu não gosto do remotamente, eu gosto de estar aqui, tete a tete, as discussões. Então, e esse tema é muito instigador, né, que a Andréa nos trouxe, né, e falar sobre arquivos de arquitetura, para mim sempre é um prazer, né, eu estou há 20 anos trabalhando, graças a Paula me indicou para arquivos de arquitetura, saí de arquivos médicos, foi direto para arquivos de arquitetura, tudo a ver, né, arquivos médicos para arquivos de arquitetura. E não me arrependo e acho que vou me aposentar em arquivos de arquitetura, que eu acho que é um dos acervos mais instigantes para trabalhar. Deixa eu ver aqui, isso. Então, ela já me apresentou, vou passar isso aqui para também não perder tempo, os 15 minutos, vou começar aqui para contar também. Bom, então, o Núcleo de Pesquisa e Documentação fica lá no edifício da reitoria, né? É um núcleo de pesquisa bastante conhecido a nível internacional, aqui na América Latina, e importante eu diria até que é importante mundialmente, porque a gente recebe muitos visitantes dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. A arquitetura brasileira ela é muito valorizada internacionalmente, o arquiteto é muito criativo, mas especificamente hoje eu não venho falar dos arquitetos, né? Não sou arquiteto, sou arquivista, mas trabalho há tantos anos com arquitetos e engenheiros, que já estou com aquela coisa da imagem, da criatividade, já embutida na minha cabeça já, que envolve a arte da arquitetura, né? E vou contar um pouco da história do NPD. Essa foto que a gente tirou foi assim que eu cheguei no NPD em 2005. Achei interessantíssimo esse quadro aqui, criado pela professora Elizabeth, que está aposentada. Você conheceu, né? Lá na Fiocruz. E aqui eram alguns arquitetos, alguns fundos arquivísticos, na época chamavam-se de coleções, que nós tínhamos lá. Eu achei mó barato e tirei foto. E essa foto tem sido utilizada bastante em alguns eventos, porque conta um pouco da história do NPD, que apesar que ele foi criado em 82. Mas importante também ressaltar que teve diversos processos de organização ao longo dessas 4 décadas da criação do NPD. Porque o NPD não é só um arquivo, o NPD é um centro de documentação que envolve material bibliográfico, arquivístico e museológico. Então, são vários olhares dentro de um acervo, né?
Essas são as instalações atuais, porque, para quem não sabe, nós passamos por um incêndio, né, em 2021, em plena pandemia, e até inclusive aqui essa exposição que está o diretor e o coordenador o Andrés aqui no cantinho, o Andrés, o diretor da faculdade, foi nossa primeira exposição pós-incêndio, como forma de mostrar que, apesar do governo federal cortar verbas, tal, a gente está lutando, a gente está resistindo, porque a gente tem um acervo muito importante. E a gente recebeu um apoio muito importante da Getty Foundation, que ajudou a gente a se levantar, além dos projetos CNPq, da FAPERJ e tal, mas a Getty foi importantíssima para a gente, para essa reestruturação, esse primeiro passo a seguir pós-incêndio. Tá. E assim, o que é a documentação do NPD? É uma documentação institucional, nós estamos na UFRJ, mas o NPD também se comporta, em certo ponto, como um arquivo público. Por quê? A gente tem a responsabilidade da salvaguarda de acervos privados, que os arquivos públicos não recebem sempre. Então, são arquivos importantíssimos, como, por exemplo, Sérgio Bernardi, arquivo importantíssimo. Né? Então, a gente tem acervos da arquitetura moderna brasileira custodiados no NPD. Passar bem direto também. E o NPD, ao longo dessas décadas, principalmente a partir dos anos 2000, por representação minha e da professora Elizabeth, o NPD sempre teve participação nas câmaras técnicas do CONARC. Sempre foi referência dentro do CONARC para representar os documentos de arquitetura e engenharia e urbanismo aqui no Brasil. E isso foi muito importante. Por exemplo, nos anos 2000, nos anos 2000, em 2006, que é declarado interesse público social um dos maiores acervos de arquitetura do Brasil e do mundo, que é o Oscar Niemeyer. E que, se não tivesse essa declaração de interesse público social, provavelmente não estaria mais no Brasil essa documentação. Porque com a declaração de interesse público social, vou explicar um pouquinho mais à frente, a gente protege. Por quê? Porque esse evento é importante também, a gente ressaltar também a nossa missão principal de quê? Preservar essa documentação, preservar o patrimônio. E qual o papel da universidade, como universidade, o NPD, como universidade, integrante da universidade, o que a universidade tem feito para ajudar a preservar esse patrimônio arquitetônico. E tem feito muito, né? Mesmo com as nossas dificuldades, como a reitora mencionou ontem, nós temos um corpo social espetacular, espetacular. A gente, a cada dia, a gente luta, mas amando a universidade, lutando, mesmo com pouca verba. E que o governo federal não tem repassado muita verba, então a gente tem que se virar nos 30. E conseguimos fazer isso, pesquisa. Não é à toa que a universidade é a segunda em pesquisa no país. Então, é isso. E os arquivos não estão diferentes. Eu vou tocar num assunto agora importante, por quê? Porque como eu também trabalho nesse campo da arquitetura, e a gente teve alguns problemas para preservar esses acervos. O Lúcio Costa, o Edmilson mencionou do anteprojeto na Quinta da Boa Vista, do Lúcio Costa, né? O Lúcio Costa não está mais no Brasil, gente, está em Portugal agora. Vocês sabiam disso? Sim, está em Portugal. A gente vive um momento crítico aqui no Brasil, que acervos estão indo para outros países. Algumas instituições estão assediando os arquivos privados, porque os públicos são de valor permanente, não podem tirar daqui, mas os privados eles podem. Como estão tirando? Comprando, doando, não importa. O Lúcio Costa fala muito mais do Brasil do que dele próprio. Então, eu diria que é um absurdo um acervo desse estar em Portugal. É um absurdo. E é uma pesquisa que eu estou começando a trabalhar, que é esse princípio, né, que a gente venha manter esses acervos onde foram produzidos. É uma pesquisa inicial agora que eu estou começando a realizar, mas que é importante. E a gente tem esse instrumento aqui na lei de arquivo, que é a declaração de interesse público social, que protege os arquivos. Dessa forma, os arquivos não podem sair do país. E o que a gente tem feito hoje é isso, lutar para declarar de interesse público e social alguns acervos para que eles nunca saiam do país. Não é só o Lúcio de Costa, eu vou falando de São Paulo, o Paulo Mendes da Rocha também está em outro país. E então a gente tem que criar... A declaração de interesse público social é como fosse o tombamento de imóveis, só que em documentos arquivísticos. Tá?
E informação, alguns acervos nossos já foram assediados do NPD, que são de origem privada, para ir para outro país. Então, isso é uma coisa muito séria. Teve vários manifestos, inclusive chegou até na ANPU, a discussão chegou na ANPU para proteção desse patrimônio arquitetônico brasileiro, que está sendo assediado para levar para outros países. Para outros países não, para um país. Eu não vou mencionar porque eu também não quero entrar em polêmica, mas é um país específico e uma instituição específica, né? Eu valorizo aqui a Getty Foundation, porque a Getty Foundation ela aplica uma verba na sua instituição para preservar esse acervo no seu país, né? E aqui se ressaltar uma coisa que eu acho que os arquivistas, nós temos que, quando a gente se depara com esses documentos, Laurinda, você trabalha na Fiocruz, nós tivemos oportunidade de um projeto, quase um projeto em arquivos de arquitetura. Nós arquivistas devemos aprender a ler esses documentos. Eles representam muita informação, muita informação. Isso é muito importante para o trabalho arquivístico nesses acervos. E aqui só curiosidade, para vocês conhecerem um pouco do NPD, a gente produz também cinema no NPD. Temos vários documentários premiados, produzidos nas dependências do NPD. Todos esses 3 foram produzidos nas dependências do NPD. E aqui, acho que a exposição, que é a parte de difusão, né? Essa exposição foi o auge da minha carreira dentro do NPD. Inclusive, eu sou um dos que foram responsáveis para a separação dessa documentação, que foi exposta no MoMA Nova York em 2015, no qual a abertura da exposição foi um documento do Afonso Eduardo Ride do MAN. Como você vai... Para a gente compreender como o documento arquivístico arquitetônico é valorizado pelos americanos e outros países também, tá? Tá, e aqui vamos falar um pouco dos acervos, então. Agora, ontem, André, você tinha comentado de falar um pouco parte do nosso acervo, que é os documentos produzidos pela construção dessa nossa cidade universitária, né? As propostas, os anteprojetos. Não é só isso que o NPD tem, mas esse é um acervo importantíssimo para a nossa universidade, importantíssimo. Então, aqui alguns exemplos. Aqui é da Quinta da Boa Vista, esse desenho de cima é assinado por Le Corbusier, e a equipe de Le Corbusier, Lúcio Costa. Vou passar um pouco rápido por causa do tempo, tá? Esse aqui também é da Quinta da Boa Vista, mas são dos italianos, Piacentini. Se vocês podem perceber aqui, se tiver algum arquiteto, né? São desenhos fascistas, por isso que não foram aprovados, tá? Esses prédios aqui são fascistas. Mas naquela época, saber o que era fascista e o que não era fascista, né? Então, quando chegou aqui, é um desenho fascista. E claro que não seria aprovado. E aqui, eu adoraria, né, porque sou da região de Niterói e Maricá, seria a construção da cidade universitária na Estrada Velha de Maricá para Niterói. E aqui já chegando às ilhas, né? Lá em julho de 45, né? Não tinha ainda acontecido o AT, o levantamento aéreo, fotográfico, tá? Tem toda uma questão também desse afastamento do centro urbano, o historiador pode contar mais sobre isso, de levar os alunos para um centro mais isolado, tal, também, né? Tem vários estudos em relação a isso também, porque é o Distrito Federal, né? Então, numa ilha isolada, fica mais isolado, a questão de manifestações, etc. e tal. Então, a gente pode até discutir sobre essas questões. E aqui, já com alguns prédios construídos, começando, já tem o aterramento né? Já tem o aterramento. Essas imagens, gente, elas são acessíveis, são disponíveis para todos os pesquisadores, alunos, mestrandos, doutorandos. O NPD é uma instituição pública que dá acesso livre, sem custo nenhum, a qualquer pesquisador, a qualquer cidadão brasileiro, tá? E aqui já alguma construção de alguns edifícios, né? Que é o edifício da Faculdade de Arquitetura, que foi o antigo edifício da reitoria, né? Que teve um incêndio, Faculdade de Arquitetura, que o projeto original é da Faculdade de Arquitetura, e o HU, né? Ainda com a perna seca. Foi demolido. E aqui eu vou falar um pouco dos nossos acervos. Esse aqui foi o documento do Afonso Eduardo Ride, que é a construção do MAN, que foi a abertura da exposição do MoMA Nova York.
Eu estou mostrando aqui os documentos isolados, mas quando eu digo a gente tem que aprender a ler esses documentos, como arquivista, existe todo um contexto. Lá no CIARC, por exemplo, tem o processo de construção da cidade universitária, que tem a ver com esses documentos que eu apresentei aqui anteriormente. Isso a gente chama de contexto arquivístico. Então, há uma tendência também de alguns profissionais, principalmente profissionais que produzem os documentos, de ver esses documentos de forma isolada. E não é assim que o historiador entende, nem o arquivista. Existe todo um contexto de produção. Aquele processo tem a ver com o documento que foi desenhado, porque aquele processo tem todo um andamento, um trâmite, que acabou sendo necessário desenhar, por exemplo, o levantamento aerofotográfico, etc. E isso está num processo que tem no arquivo permanente do CIARC. Tá. É o MAN também, aqui, não o MAN, aqui é o Aterro do Flamengo, desenhado pelo Afonso Eduardo Rides, também um documento que foi exposto no MoMA Nova York. Tá? Aqui embaixo aqui tem o Santos Dumont e o aterro, todo esse traçado. Esse acervo aqui é um acervo importantíssimo, eles construíram vários edifícios modernos, tiraram em terceiro lugar no concurso de Brasília e foram os arquitetos que construíram também o aeroporto Santos Dumont. A ABI, o IRB, Instituto de Resseguros. E aqui um acervo importantíssimo que nós temos agora, que é o Fundo Arquimedes Memória, Heitor de Mello e Francisco Couchet. Várias igrejas históricas aqui no centro do Rio foram construídas por eles. Tá? Aqui é o Palácio Tiradentes. Essas digitalizações são novas, são financiadas pela Biblioteca Britânica, pelo projeto do professor Jonas de la Cave e o Diego Dias, que foi nosso Prêmio CAPES 2024 de Arquitetura do ano passado, em cima desse acervo. E aí a importância do arquivista, porque o Diego ressalta que se não fosse nós arquivistas, eles não teriam acesso a esses documentos. E ele não poderia ser nosso Prêmio CAPES da Universidade de 2024. Aí a importância dos profissionais de informação, de preservar a memória e disponibilizar essa memória, esse acervo para os pesquisadores. Que aí a gente vai ter resultado na pesquisa. Arquimedes, Palácio Pedro Ernesto, né? Câmara de Deputados, desenhos maravilhosos, são desenhos de obra de arte. Ano que vem o Palácio Tiradentes vai completar 100 anos, a gente tem um projeto com a COP e a ALERJ para essa comemoração de 100 anos do Palácio Tiradentes. Tá? E aqui, ó, só para ter um exemplo, que a gente está pertinho dessa igreja, olha só que coisa maravilhosa. Essa igreja aqui em frente ao Rio Sul, da Santa Teresinha do Menino Jesus. Tá? Há o Sérgio Bernardi, que é um arquiteto importantíssimo para a arquitetura brasileira também, que é um condomínio em frente ao Rio Sul, que também é uma obra importante do Sérgio Bernardi. Eu estou mostrando os desenhos isolados, mas tem todo um contexto atrás desses documentos. Tem cartas, tem memoriais, todo um conjunto documental de séries e arquivistas. O projeto é só uma série, tem outras séries, fotografias, etc. e tal, mas é todo um contexto que você explica a produção dessa documentação. E aqui é um acervo interessante, vou falar rapidinho, está contando no meu tempo. O Nelson Sadala é um desenhista, que tem um acervo, mas que diz respeito a outros fundos arquivísticos que nós temos, porque de alguma forma ele não entregou as perspectivas ao arquiteto que contratou ele. Então você vai ter aqui os desenhos dele de outro acervo, mas é o acervo do Nelson Sadala. Então aqui é o Taluá, aqui é o Paulo Cazé, que faleceu há pouco tempo, né? O Hotel Marriott, em Copacabana. Esse aqui é o Nelson Sadala também desenhando para o Edson Musso, a Avenida Rio Branco 01, lá no centro do Rio. O edifício argentino aqui também aqui no Botafogo, se eu não me engano. E aqui eu vou reforçar algumas questões, que esse trabalho nosso é um trabalho que não é isolado, é um trabalho colaborativo sempre, interdisciplinar, multidisciplinar, que a arquivista não é ninguém sem o cara que produziu. A gente precisa de escrever esses documentos, os especialistas, eles são importantíssimos, o historiador é importantíssimo. É um trabalho super colaborativo. Tá? E aqui que a gente está implantando, como plano piloto no Atom, o Arquimedes Memória, né? Porque seria uma forma de difusão desse acervo de descrição arquivística, mas não está ainda funcionando. Isso aqui, rapidinho, é o projeto da Biblioteca Britânica que digitalizou esses documentos do Arquimedes. Que eu acho importante isso, você tem uma instituição estrangeira da Inglaterra que investe em acervos em risco no mundo
para manter esse acervo no seu país, sabe? Isso é algo assim maravilhoso. A gente tem que bater palma para essas instituições, sabe? E esse projeto está terminando agora em novembro desse ano. E aqui é o Diego, que é nosso Prêmio CAPES 2024, em cima desse acervo do Arquimedes de Memória. E eu indico todo mundo a ler essa tese do Diego, porque é uma tese maravilhosa que fala sobre o centro do Rio de Janeiro. E aqui, fazendo uma propagandazinha, a Laurinda, ela fez parte de uma reunião virtual dessas diretrizes também. Esse é um trabalho que eu fiz. Eu sou um dos organizadores, junto com a professora Maria Tereza, da UFBA, e a Mônica Frantes Feiras, do Rio Claro, que são nossas diretrizes nacionais para tratamento de arquivos de arquitetura. É uma obra coletiva, não é autoral, sabe? Nós somos apenas os organizadores, mas nós fizemos várias oitivas com vários profissionais de arquivo, de conservação, da história, da arquitetura, para produzir esse documento que, de uma forma, não é a receita de bolo, não traz todas as questões, mas é uma contribuição para a área. Tá? Eu agradeço, obrigado. Estourei 2 minutos e 50 segundos, desculpa. Tá ótimo, Cláudio, maravilhoso, viu? Adorei, né, as imagens, para a gente ter uma ideia, né, com quão precioso é esse trabalho, né? Agora vai lá, Laurinda, manda a brasa, vamos lá. Deixa eu ver aqui que está sem o mouse, eu sou meio... Gente, bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada. Quero agradecer muito a coordenação do evento e, sobretudo, obviamente, a Andréia, pelo convite para estar aqui, para conversar com vocês, para fazer uma pequena apresentação do nosso acervo lá da Casa de Oswaldo Cruz. Como a Alga já falou, eu sou historiadora, trabalho na Fiocruz já tem bastante tempo e sou da área de documentação, trabalho no Departamento de Arquivo e Documentação. Eu atuo mais proximamente com acervos de história oral, mas a gente, quando está numa instituição pública, você acaba jogando em todas as posições, né? Então, assim, já participei, como o Cláudio falou, desse trabalho que foi muito interessante sobre esse acervo de plantas arquitetônicas que nós temos lá na Fiocruz. Eu acho que foram mais de 2.000 plantas. Foi um trabalho hercúleo, porque trabalhar com esse tipo de documentação não é simples. Ao mesmo tempo que ele fala que é uma documentação que tem muito a nos dizer, é preciso saber ler, não é? O que eles têm para nos dizer. Mas então vamos passar para o que nos importa. A Casa de Oswaldo Cruz, ela está localizada no campus de Manguinhos. A Fiocruz é uma instituição, eu não sei se todo mundo sabe, mas é sempre bom ratificar, é uma instituição ligada ao Ministério da Saúde. Nós temos a representação aqui no Rio de Janeiro. Aliás, o IFF aqui do lado pertence à Fiocruz, né? É um instituto que produz conhecimento na área da maternidade, enfim, da puericultura, etc. Mas nós temos o campus maior, lá em Manguinhos, e temos várias representações estaduais em Minas, Paraná, Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí, tanta coisa, Manaus, enfim, esses são os que eu lembro assim. Então, assim, são todos Fiocruz? São todos Fiocruz, cada um fazendo o seu papel, e esses institutos regionais, eles têm um diálogo muito mais fácil com questões ligadas àquela determinada localidade, tá? A Casa de Oswaldo Cruz, ela é um local que pertence à Fiocruz, ela é uma, como a gente chama, de uma unidade técnico-científica, e nós somos responsáveis, ano que vem a gente faz 40 anos,
não é? E foi criado em 1986, em maio de 86. Ano que vem completamos 40 anos. E a nossa missão é zelar e preservar a memória da saúde pública, das instituições públicas e tudo mais. No Brasil, gente, é muita pretensão, né? A gente consegue fazer isso um pouco dentro da Fiocruz, mas o nosso acervo ele é muito específico de história da saúde, tá? Esse arquivo que o Cláudio comentou sobre as plantas arquitetônicas são do campus da Fiocruz. Então, elas têm um diálogo com a saúde também nesse sentido. Então, nós funcionamos durante muitos anos num prédio chamado Expansão da Fiocruz. Tem coisa de 3, 4 anos que nós estamos agora no campus. Foi em 2021 que nós fizemos a nossa mudança, que foi um périplo, né? Mudar arquivo e mudar biblioteca. Não é uma ação simples, não é? E aqui é o prédio novo que nós funcionamos. Aqui embaixo nós temos a sala de consulta ali do lado e a área de guarda do acervo, tá? Então, a formação do acervo se deu a partir da criação, obviamente que o nosso acervo é posterior, mas assim, a preocupação com a ação de você zelar por uma memória e de você conservar documentos. Existia antes, existia uma coisa aqui, ali, acolá. Não existia ação de gestão de documentos. A gente tem consciência de que muita coisa se perdeu, não é? Desde a criação da Fiocruz, que ela é uma instituição centenária. Ela primeiro foi criada como Instituto Soroterápico Federal, depois, em 1904, passou para Instituto Oswaldo Cruz, e depois, nos anos 73, 74, mais ou menos, que ela tem essa constituição mais próxima do que nós vemos hoje, mas durante muitos anos, obviamente, ela produziu documentação. Algumas coisas se perderam, mas algumas coisas também foram bastante preservadas, graças às ações. A gente estava até comentando antes de começar. Quando vem a norma institucional, ok, você registra a preocupação institucional por zelar pelo documento, pela memória institucional, mas é sempre na figura de algumas pessoas, né, abnegadas, que já têm essa sensibilidade, que esses acervos, com o tempo, não se perdem, né? Então, curiosamente, a formação da Casa de Oswaldo Cruz se deve... Será que interessa? Interessa, vamos lá. E esse movimento começou assim, de uma maneira quase... Claro que é intencional, mas de uma maneira artesanal, e que depois, com o tempo, com os anos, a gente foi se profissionalizando. Hoje em dia nós temos uma equipe grande, eu acho que a gente tem umas 20 e poucas pessoas que trabalham no departamento de arquivo. A gente já tem a implantação de um programa de gestão de documentos, e assim... Existe ainda alguma dificuldade de implantação dessa gestão em alguns lugares, porque eu estava até comentando com o pessoal, né, que quando você entra no laboratório, quando você entra no espaço das outras pessoas, as pessoas acham sempre que vão perder algum protagonismo, e depois a gente consegue fazê-las entender que não é isso, não é que todos estamos imbuídos de um grande ideal, que é esse zelo pela saúde pública, tá? Então, assim, a gente tem uma prática de captação de arquivos pessoais, né, de pesquisadores, sanitaristas, profissionais de saúde e técnicos. A gente tem uma política de preservação, e tem também um programa de incorporação dessa documentação. Em 95, a gente tem a gestão de documentos e arquivos implantados, tá? E as linhas temáticas, né, que a gente tem saúde pública, como eu falei para vocês, não é? Saúde pública é um grande guarda-chuva? É um guarda-chuva enorme, e, obviamente, que nós fazemos escolhas, porque senão ficaria igual aquele texto do Borges, né, que você vai reproduzir o mapa exatamente como igual, você não tem espaço. Então, claro que a gente faz seleção, é claro que isso é inexorável,
tá? Então, isso daqui é um pouco para vocês conhecerem um pouco da estrutura do nosso departamento. A gente tem assistência técnica do SIGDA, que presta assessoria a toda a Fiocruz, e serviços de conservação, arquivo histórico e gestão de documentos. Tá? O laboratório J. Pinto, que é onde a gente cuida da documentação mais iconográfica. Tá? Então, a gente tem 114 fundos e 19 coleções documentais. O nosso corte cronológico vai de 1756 a 2022, aí eu diria 2025, porque tem acervo de história oral sendo produzido agora também e que estará disponível dentro em breve. A gente tem arquivos nomeados com a chancela do Memória do Mundo, que é o arquivo Oswaldo Cruz, o Carlos Chagas, os negativos de vidro do fundo do Instituto Oswaldo Cruz e o Fundação Rockefeller, tá? E essas são as respectivas categorias nas quais eles foram nomeados. Nós usamos também a Basearc, como o Cláudio mostrou aqui, nós usamos a Basearc. O Atom é que nós chamamos de Basearc. E essa é a carinha dela, é super fácil de achar na web, é só botar Basearc, pronto, que você já cai lá e tem acesso à pesquisa desses fundos e coleções, tá? Ó, isso aqui, eu vou deixar a apresentação, quem quiser depois, talvez a Andréia mande, porque eu quis dar assim, uma ideia dos títulos dos fundos que a gente tem, né? São os institucionais e coleções de outras instituições também, né? Conferência Nacional de Saúde, Fundação Serviço de Saúde Pública, INERU, que são as endemias rurais, enfim, muita coisa, muita coisa. Serviço de febre amarela. E as outras coleções que nós temos, que é Adrian Cowell, que foi um indigenista, uma pessoa que tem um trabalho cinematográfico, né? Ele produziu muitos filmes em película sobre os indígenas e vários outros. Programa Mais Médicos, enfim, muitas outras coleções. E fundos pessoais que são coisa pra caramba, 96 fundos pessoais, tá? Trouxe aqui alguma coisa temática, porque eu vou falar um pouco do Fundo Oswaldo Cruz, porque foi por meio disso que eu pensei, eu tenho que focar alguma coisa do Rio de Janeiro. Vou falar da revolta da vacina, dos documentos que estão sobre essa temática, alguma coisa no Fundo Oswaldo Cruz, tá? Arquivo Oswaldo Cruz. Tá? Então, são outros arquivos que são muito pesquisados também. O Moncorvo Filho, que é um filho aqui da UFRJ. Belisário Pena, que foi um grande sanitarista do início do século. O Renato Kell, que as pessoas, não sei se todos sabem, mas foi um grande eugenista também, não é? O Souza Araújo, que foi um leprologista, enfim, e vários outros. Tá? Queria só chamar a atenção que nós acabamos de... Ano passado, 2024, a gente fechou um projeto que são Mulheres na Ciência e na Saúde. Em 96 fundos pessoais, infelizmente, só 2, 4, 6, 8, 10, 12. Só 12 são de mulheres no mundo da ciência. Significa que, não houve mais? Certamente que houve. Nós não temos ainda, esperamos, vamos receber um fundo Luísa Krau, que foi uma cientista também. Então, vários outros vão aparecer, mas a gente tem esse olhar também para tentando sensibilizar para essa temática das mulheres, não é? E temos também uns acervos que são de cientistas sociais. Fizemos já 6 arquivos que são bastante importantes de cientistas sociais que tratam de questões de saúde. Então, não é só médico, não é só historiador, né? Nós temos o fundo também, que é muito interessante, da enfermeira Virgínia Portocarreiro. Ela foi enfermeira na FEB. Ela foi para a Itália, atendeu brasileiros na Itália, temos um diário, temos fotografias, é interessantíssimo esse arquivo. Então, tem muita coisa bacana, não é? Então, o Fundo Oswaldo Cruz, ele é um pouco isso, né? Ele tem cartas, tem relatórios, tem artigos, fotografias, recorte de jornal, tem uma infinidade de coisas. E temos também
uma coisa muito interessante, que são os cadernos com recortes de jornais que foram produzidos pela esposa dele, a Emília, que ele chamava carinhosamente de Miloca. Nas cartas ele escreve saudade da minha Miloquinha e tudo mais, quando ele viajava, né? Então, esse material de caricaturas e recortes de jornais, eles estão guardados em 10 cadernos, tá? E eu achei que é um material bastante interessante para mostrar para vocês, porque nem todo mundo conhece. Eles estão disponíveis, como o Cláudio disse, nós somos uma instituição pública, então eles estão disponíveis a quaisquer pessoas que queiram consultá-los. Alguma coisa deles estão nesse site, mas a gente não tem espaço na nuvem, espaço virtual, para reproduzir tudo. Temos, quando você acessa a Basear, que o Fundo Oswaldo Cruz, temos a miniatura de alguns documentos, mas o acesso é livre, é só marcar na sala de consulta, o atendimento é presencial, não é? E qualquer pessoa pode consultar essa documentação, tá? Então, aqui, a revolta da vacina, né, para quem não sabe, foi um movimento popular que ocorreu em novembro de 1904, porque foi uma recusa da população à obrigatoriedade da vacina, não é, contra a varíola. O Oswaldo Cruz, ele era diretor da DGSP, Diretoria-Geral de Saúde Pública, como se fosse assim um secretário de saúde ou um ministro da saúde, vamos dizer assim, mal comparando, e ele enfrenta essa recusa da população, porque a vacina era dada assim nas coxas, não é? E as mulheres tinham que subir a roupa para o cara vacinar. Como assim? Então, houve um rebuliço, acho que todo mundo sabe, né, dessa história. E aqui são as caricaturas que saíam na imprensa. Olha só, essa daqui de cima, lá de cima, não sei se dá para ver, mas é uma flecha, assim, né? Atirando nas pessoas e prendendo as pessoas. Aqui é a varíola, aqui embaixo, né, à esquerda, a varíola ceifando, né, como a morte. E você tem um contraponto a isso, que é a vacina. Para vocês verem que essa questão da vacina, né, enfim, passou-se longas décadas que houve uma coisa mais tranquila em relação a isso, mas ela voltou com toda a pompa e circunstância esses anos passados, não é? Aqui está o Oswaldo Cruz porque ele também era um grande lutador contra a febre amarela e os mosquitos e a morte chegando, enfim. A imprensa, sim, ele foi muito fustigado, né? Então, ele era um objeto de crítica por parte de cartunistas, desenhistas ou de trabalhadores da imprensa, né? Devido às suas ações de saneamento, que muitas vezes exigiam atitudes autoritárias. É autoritário você chegar e obrigar a vacina? Mas aquela coisa do bem comum e da saúde, né? Aqui nós temos o mosquito indo visitar o presidente. Eu acho que é aquele que até morreu de febre amarela, gente. Esqueci o nome dele agora. Ai, esqueci. Eu acho que foi Arthur Bernardes. E aqui ele, Oswaldo Cruz, e a varíola fazendo assim para ele, né? Enfim, lutando contra os rastos e a peste bubônica, né? Mas também os mosquitos que causavam febre amarela eram um elemento corriqueiro nas caricaturas à figura e ao trabalho do Oswaldo Cruz. Ele aqui com uma cara de coitado, né? Nossa, como é difícil. O Código Sanitário, ele queria impor um Código Sanitário, mas os ratos estão atrás, né? Azucrinando ele, ratices, enfim. Aqui são desenhos que a gente não tem autoria, talvez sejam alunos, pessoas que fizeram, não há notícia de publicação em periódicos desse daqui. Aqui é um cartão
para a gente sair um pouco da caricatura, né, um cartão que ele mandou para a querida Miloca em novembro de 1909. Ele estava viajando pela Pensilvânia, então escrevi à mão, obviamente, os cartões. Aqui, minha querida Miloquinha, né? Por trás do cientista vem um marido dedicado e pai amoroso. Gente, vocês podem achar assim, nossa, como você idealiza. Não é. Quando você lê as cartas dele para Miloca, gente, é um amor, assim, uma parceria e uma admiração mútua, sabe? Muito grande. Então, um acervo interessantíssimo. Até para você pensar em relações de gênero. Sei lá, se quer fazer um trabalho assim, também é possível, tá? Isso aqui foi na revista O Malho, né? Retrata ele como um Dom Quixote lutando contra os moinhos de vento, não é? Oswaldo Cruz e os micróbios que escapam. Então, você tem que ir um a um para, né, para a saúde pública fazer algum resultado. Então, aqui eles cobriam todas as casas com uma espécie de filó, né, o tule, para impedir a entrada, né, a entrada dos mosquitos. Gente, que loucura fazer isso, não é? Mas já sabia que a doença tinha um vetor, esse vetor era um mosquito e era preciso combatê-lo. Então, ele criou também postos de profilaxia rural no arquivo, aí já fazendo um diálogo com o Fundo IOC, que é um outro fundo arquivístico, um fundo institucional, que também tem muito material. Tá? Então, aqui, primórdios da criação do castelo, Mourisco, em 1905, ele foi inaugurado há 8. Quem não conhece, em 1908, quem não conhece, eu acho que valia a pena conhecer, porque é lindo, é de uma arquitetura belíssima e a entrada é gratuita. Pode entrar para visitar, tem visita guiada também. Grupos de estudos que eles faziam em Manguinhos e o Einstein, quando veio à América Latina em 1925, que esteve por lá, não é? Aqui a gente tem o Carlos Chagas e vários outros cientistas da época. É isso, gente. Eu trouxe várias outras... Obrigada. Eu acho que eu já extrapolei, né? Cara, o tempo é curto, a gente ficava aqui o dia todo, né? Porque tempo é curto, que é muita história. Eu tinha feito uma apresentação maior, mas quando a André me falou 15 minutos, ai meu Deus, tem que cortar. Tinha outras fotos, mas tudo bem. Fica aí para quem quiser consultar. Sim, muito obrigada, ótimo, gente. Foi ótimo. Agora vamos nós, Luciene. O seu está aqui? É aqui? Aqui. Abri para você. Olá, pessoal, boa tarde. Bom dia ainda, né? Estou começando na tarde. Bom dia, né? Agradeço o convite da Andréia, querida, minha amiga da UERJ há muito tempo, né? Saúdo também as pessoas que eu conheci hoje, a Laurinda, tão bem falada já, Cláudia, e a nossa mediadora querida também, a todos que estão aqui nos assistindo e quem vai nos assistir também, em breve, né? Pela internet. Bom, meu nome é Luciene Carriz, eu não sou arquivista, eu sou historiadora, tá, gente? Então, né, meu lugar de fala aqui a partir da história. Atualmente, eu sou gerente do Centro de Ensino e Pesquisa do Arquivo Geral da cidade, desde janeiro, então tem pouquíssimo tempo, né? Tem pouquíssimo tempo que eu também estou me debruçando em cima desse acervo, desse arquivo, que para mim está sendo uma grande novidade. Eu frequentei o arquivo por conta de uma pesquisa sobre a história do Jardim Botânico, então, em alguma medida, eu fui como pesquisadora, assim como eu frequentei outras instituições que estudam, né, que têm essa preocupação em relação à preservação da memória carioca, preocupação, memória do Estado do Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro, como a gente vai falar aqui. Bom, o título, André falou assim, instituições e acervo. Lu, vou te chamar porque você está no arquivo e porque você está no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Mas eu também ingressei em dezembro de 2024, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, eu vou começar a falar um pouco sobre o IHGB. Claro que todo mundo, acredito que conhece o IHGB, conhece o acervo do IHGB, mas por quê? Pensando no que o professor Edmilson estava dizendo ontem. Né? O IHGB foi criado em 1838, dentro dessa lógica de criar uma memória nacional para um país recém-independente, uma identidade nacional, mas também serviu de modelo para a criação de outras instituições estaduais e municipais, né?
também pensando na questão das identidades locais e regionais, né? E não nesse sentido, coligir, metodizar, publicar ou arquivar os documentos necessários para a história e a geografia do Brasil. Isso também é interessante pensar, né, que até a década de 60 a história e a geografia estavam unidas. Né? Eu, como estudei geografia, como ela falou na minha biografia, não consigo pensar, né, estudar a sociedade sem pensar o espaço sem humano. Né? Então, eu sinto falta disso. E a gente traz esse debate importante para dentro da história, né, como historiadora. Né? E não ficou legal? Deixa eu descer aqui. Porque essa é uma imagem, né, o Instituto, quando ele é criado, ele não tem sede, né, ele vai usar uma das salas do Paço Imperial, depois ele vai para essa sede, que é Augusto Severo, número 4, e depois a gente tem essa sede na década de 60, onde a gente acha, né, o Médici sendo homenageado ali, então tem uma relação... Né, André, a gente até tirou uma foto, né? Tem até uma relação muito próxima com a ditadura civil-militar, que é algo, né, que a André pediu para eu falar, né, que eu recentemente organizei um livro, tem um texto da Andréia, está aqui também, mas eu não falo sobre essa relação do IHGB com a ditadura, mas a gente inevitavelmente não pode ignorar, né, isso. Mas é uma instituição fundamental cujo acervo está lá, uma instituição que tem quase 200 anos, e é uma instituição que os pesquisadores que vão estudar o Rio de Janeiro também vão frequentar, vão pesquisar. A gente tem ali um acervo que, dentre um acervo que eu acho interessante, é o acervo, o fundo do Carlos Sampaio. Né? O professor Edmilson ontem falou sobre o desmonte do Morro do Castelo, né, que a gente esteve aqui presente, mas o Carlos Sampaio é uma pessoa que não foi tão bem estudada quanto Pereira Passos ou outros, Paulo de Fronten, Vieira Souto, que seja. E o arquivo dele, o fundo dele, a documentação foi entregue ao IHGB pela sua filha na década de 60. E não foi para o arquivo da cidade, né? Foi para o IHGB, está lá. Eu não conheço ninguém que tenha estudado com afinco aquela documentação. Mas tem outros fundos tão importantes quanto, né, presidenciáveis também estão lá, os arquivos dos ex-presidentes, e outros arquivos também, outros fundos. Né? O IHGB ele realiza, desde 2014, esses colóquios que vão reunir esses institutos históricos estaduais, isso é importante definir, porque eu vou falar mais futuramente, rapidinho, né? Não tem como eu falar sobre IHGB, Instituto e Arquivo, em 15 minutos, tá? Então, realmente, eu vou falar de uma maneira bem panorâmica, bem generalista, sem muito aprofundamento, porque não vai dar tempo, senão só sobre IHGB já daria 1 hora, assim, falando. E os institutos, eles começam também a se reunir, ficar dentro sob a égide do IHGB a partir de 2014, é todo o movimento. E a atividade ela começa a priorizar também a relação com as pós-graduações e com as universidades, também mudar o perfil. Né? Isso é interessante se falar. Né? Que tanto o Instituto IHGB quanto os institutos históricos estaduais, municipais, durante um bom tempo vão estar relacionados a figuras. Muitos militares reformados vão ser presidentes dessas instituições, vai ter uma relação muito próxima. E isso é interessante também pensar em relação de que memória é pensada sobre o Rio de Janeiro, de partir de que ótica também. Né? Então, vai ser chamado de a Casa da Memória Nacional, isso pelo Pedro Calmon, tá, André, que ontem estava falando sobre ele que vai trazer essa ideia da Casa da Memória Nacional. Então, tem o arquivo, biblioteca, mapoteca, museu, as exposições virtuais, o site foi repaginado, o site está bem mais interativo e interessante. As revistas já estão digitalizadas há algum tempo, mas também estão na biblioteca da Fundação Biblioteca Nacional, que é interessante. E também se realizam sessões semanais do CEPAS, que é a Comissão de Estudos e Pesquisas Históricas, todas as quartas-feiras, e são disponíveis online, isso é interessante, porque trazem também essa questão dos professores universitários e dos novos estudantes, e a renovação dos quadros sociais. Né? Daí a minha entrada também nesse sentido, e de outras figuras. Né? Ano que vem vai comemorar o número 500 da revista, a revista que tem mais longevidade, segundo o Guinness Book, ininterruptamente, isso é interessantíssimo. Eu recebi uma convocatória, uma demanda, né, pela secretária, a primeira orientadora Lúcia Guimarães, para investigar como o tema, como a história do Rio de Janeiro aparece nas revistas. De que maneira isso é apresentado. Não sei se eu vou conseguir dar conta disso. 499 números vai ser bastante coisa. E aí, André, eu descobri que no fórum, né, na página de vocês já tinham feito esse levantamento. Né? A Biblioteca Pedro Calmon já tinha feito esse levantamento
até 2012, se eu não me engano, sobre como a história da cidade do Rio de Janeiro aparece nas revistas do IHGB, o que também é bastante interessante, e ver por que desse interesse também de saber isso. Então, para mim, também vai ser bastante importante, metodologicamente falando nisso. Foi uma descoberta interessante recente. E, para quem não conhece, o IHGB, a gente tem esse terraço fantástico, maravilhoso, que por si só já, né? Então, toda vez que eu vou lá, todas as reuniões, a gente sempre tira uma foto, não tem como, né? Desculpa. Com a praça em frente à Praça Paris. E a gente tem o Instituto Histórico Geográfico, que ele foi criado em 1957, né? E ele também não tinha uma sede. A primeira sede foi na Igreja do Rosário, ali na Rua Uruguaiana, né? É uma instituição bem antiga também, mas não tão antiga quanto o IHGB, pensando em relação aos institutos estaduais também não, porque a gente teve um instituto estadual, que é o Instituto Arqueológico de Pernambuco, criado na meados da década do século XIX, meados do século XIX, e só em 57 que é criado o Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro, mas pensando um pouco antes da Guanabara, isso também tem um debate interessante, que eles vão fazer um debate interessante sobre a questão da fusão, vai ter um movimento católico dentro do Instituto Histórico Geográfico do Rio, e essa relação dos militares depois dentro da instituição, né? Então, e as mulheres também não aparecem, a gente estava discutindo, né? Só no final da década de 70 que começam a ingressar as mulheres nos institutos. Né? Então, essa questão de gênero também é interessante. E aí ela vai circular, vai circular por várias instituições. Em 67 tem esse fogo, esse incêndio, que vai destruir essa igreja, que vai ser recuperada, mas o acervo vai ser perdido. Em termos de acervo, o que a gente tem no Instituto Histórico do Rio é basicamente a biblioteca. O que tinha de material, documentação, se perdeu, não temos, diferentemente do IHGB, né, que tem um arquivo, acervo, uma biblioteca maravilhosíssima, né, fantástica, inevitável. Também teve uma sala no Palácio Monroe, coloquei aqui a foto, porque chegou a ocupar o Palácio Monroe também, uma das salinhas, durante um tempo. E a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, que foi uma instituição que eu estudei, que virou a Sociedade Brasileira de Geografia, também cedeu um espaço para o Instituto. E a revista, é interessante, teve uma atuação antes da revista, que eles promoveram várias atividades, também importantes. As comemorações do quarto centenário, sem dúvida, em 65, é um trabalho interessante que vários historiadores, não historiadores de formação como a gente pensa, mas jornalistas, memorialistas, engenheiros, enfim, assim como a nossa Sociedade de Geografia, estavam ali presentes, mobilizando toda essa questão em relação a Guanabara, o Estado da Guanabara. As campanhas de defesa cívica também religiosa, isso demonstra muito bem esse caráter religioso católico, que também está dentro desse momento, né, desse momento da década de 60, né, pensando no pensamento conservador lá no Instituto, sem sombra de dúvida. Aí teve essa questão, estou correndo para uns 15 minutos. Aí, em 67, teve esse incêndio. E a gente tem uma revista que é bastante interessante, que hoje quem edita, quem organiza é o professor Paulo Knaus, ele é o responsável, que inclusive me deu um subsídio para poder contar a história do Instituto, porque não se tem, diferentemente do IHGB, que tem vários estudos sobre a sua história, várias teses, vários trabalhos acadêmicos, que sejam em relação, o Instituto Histórico do Rio não tem pouquíssimos. Hoje a professora Neuza Fernandes, que é a presidente do Instituto, está fazendo essa recuperação, essa história, esse levantamento sobre a história dessa instituição e da sua missão em relação à preservação da memória e divulgação também da sua própria história do Rio de Janeiro, através dos cursos, dos livros que são publicados. A gente vai lançar no final do ano um livro, né, em relação à efeméride de Dom Pedro II, 200 anos, do nascimento do nosso, né, imperador monarca. Aqui também tem essa relação muito próxima com o IHGB, mas é o Dom Pedro II e a cidade. E aí vai ter um texto meu do professor Edmilson falando do Dom Pedro II visitando o Morro do Castelo, né? Então, assim, bastante interessante também. E, então, tem esses temas. A revista está divulgada online, né? É uma anual, diferente do IHGB, revista do IHGB, mas visa promover também reunir trabalhos acadêmicos de alunos, de pós-graduandos e também dos sócios associados do IHGB, mas, assim como o Instituto Histórico Geográfico, é uma instituição privada que depende da anuidade, pagamento da anuidade dos seus sócios, né? E de outras parcerias que venham também são bem-vindas.
E aí eu achei esse texto do professor Paulo Knaus, que ele vai dizer, até 2012, quais são os temas que mais aparecem, né, nas publicações da revista. Em grande medida, sem sombra de dúvida, cidade-estado. Né, porque é uma instituição que nasce com esse caráter de estudar o município, mas se expande e vai estudar também o Estado do Rio de Janeiro, uma instituição que estuda história fluminense também. Então, os personagens históricos, as instituições, enfim, mas o peso maior vai ser em relação à cidade-estado. Em 87, quando a revista ela é lançada, porque antes não tem uma revista criada, eles faziam panfletos, folhetos, trabalhos não tão acadêmicos, notas de pesquisa, mas que não tinham esse caráter mais, digamos, acadêmico, científico, que vai ser dado posteriormente, tendo como modelo a revista do IHGB, sem sombra de dúvida, toda a atuação, até porque o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, hoje, tem uma sala cedida pelo IHGB no 12º andar. É lá onde nós nos reunimos, eles, né, deixaram a gente se reunir já desde o final dos anos 70 ali, né, eu ingressei no final de 2023, como o André falou, nem me lembro, mas desde o final de 2023. E tem sido uma experiência bastante interessante e diferente, né? Para mim, né, enquanto historiadora, pesquisadora que vem da universidade, estar num espaço como esse, assim, tem sido assim, bastante interessante. E ver a renovação dos quadros sociais também. Aqui a gente tem a sala e também promove esse curso de História do Rio de Janeiro. Tiveram 2 edições, ano passado e desse ano. Eu fui a coordenadora, responsável de articular. Não sei se o André chegou a dar aula, não me lembro. Não convidei. Eu fiz a apresentação. Então, eu sempre tento trazer meus amigos, meus colegas das universidades para participarem desse curso, em relação à história e cultura. Com certeza. Temos essas publicações, os inventários, a revista, enfim, que fazem parte. E agora eu vou falar um pouco da instituição que eu estou presente, mas há muito pouquíssimo tempo, tá? Essa foto eu acho fantástica, da Praça 11. Eu acho essa foto fantástica. Eu estou lá há pouquíssimo tempo, mas também uma instituição, diferentemente das outras duas, que são instituições particulares, é uma instituição municipal, cujo objetivo central, fim, é a preservação da documentação ligada à administração pública do município, sem sombra de dúvida. Não temos como negar isso. Esse é o prédio. Eu achei um texto do professor Jaime Benchimol, nos anos 80, ele teve uma passagem por lá, ele chamava esse lugar de cofre, eu achei super curioso, né? Cofre, que sentido? Cofre por causa dos tesouros, ou cofre por conta que parece um cofre, enfim, mas só uma coisa jocosa. Que é uma apresentação muito proforme, né, do arquivo, qual é a função do arquivo, a sua origem, a origem desse prédio desde 79, preservar a memória da cidade, que é o objetivo principal, e do Brasil também, porque também tem documentos relacionados para a independência, mas a independência do Brasil, no Rio de Janeiro, foram documentos interessantes. E aqui uma foto da construção do prédio. E tem a questão do acervo, né? O acervo está aberto ao público, né? Não sei se todo mundo já frequentou, já conhece. São cerca de 4.000 metros lineares de documentos. Está em constante expansão, recolhimento, doação. Né? Aqui. Deixa eu voltar aqui, passei muito rápido. E para falar um pouco sobre essa questão da documentação, eu tive que falar com um colega, que é o Diogo Pereira, que ele é o responsável pelo arquivo permanente. Tive que perguntar para ele o que é que tem sido feito atualmente, pelo menos nessa nova gestão, desde antes, em termos de estrutura, de recuperação, de doação, de acolhimento, divulgação, digitalização dessa documentação que está sob a égide do Arquivo Geral da cidade, né? Então, essa gerência, a gerência de arquivo é dividida em 3 setores: documentação especial, conservação e restauração, e a biblioteca. A biblioteca é maravilhosa. A biblioteca sobre a história do Rio de Janeiro é fantástica, vale a pena conhecer. O catálogo está digitalizado, para quem não conhece, é super acessível. Quer dizer, a página do arquivo não é tão acessível assim, mas se você insistir, você consegue chegar lá, porque a página está um pouco... tem umas questões técnicas ali. As atribuições principais: recolhimento, aquisição de documentos, preservação, conservação do acervo, organização, arranjo físico, intelectual, a descrição baseada em normas arquivísticas, tal como os dois falaram muito bem aqui, a elaboração de instrumentos de pesquisa, difusão e acervo da informação. E aí os projetos em curso que me interessavam era o rearranjo e a descrição do acervo do Rio 92, que ocupa um espaço enorme ali,
né? Eu até perguntei, Diogo, mas por que tem essa documentação toda aqui sobre o Rio 92? Né? Quem está pesquisando sobre isso? Ainda ninguém está ainda fazendo essa descrição. Tem uma cooperação técnica com a Unirio, a dilatação dos acervos dos prefeitos, né, que é questão fundamental também, essa administração pública, sem dúvida. E aí eu perguntei qual é a documentação mais pesquisada até hoje no arquivo. É sobre a escravidão no Rio de Janeiro. E licenças para obras, atendendo também, dentro desse contexto, arquitetos, urbanistas e pessoas que vão lá ter interesse em relação a solucionar alguma questão sobre o seu imóvel, enfim. Então, tem as próximas disponibilizações. O documento da América Fabril, que está sendo digitalizado. A América Fabril foi um acervo que eu pesquisei, né, no arquivo da cidade, porque antes de eu ingressar lá, em 2015, eu desenvolvi uma pesquisa, né, até o Edmilson falou ontem, que é sobre as fábricas de tecido no Jardim Botânico. Na época não estava assim digitalizado, tá? A gente tinha que pagar uma fortuna para poder reproduzir uma foto, alguma coisa assim. Hoje vai ser digitalizada gratuitamente, que eu acho fantástico. Eu estudei a Fábrica Carioca, a América Fabril era um conglomerado de fábricas, e eu estudei a Carioca, que foi comprada pela América Fabril em 1920, né, na Rua Pacheco Leão, para quem conhece o Jardim Botânico, ainda se mantém a Vila Operária, que o Edmilson falou que era a Vila Sauer, que está lá presente. E a digitalização do acervo da Rio 92 e o acervo da coleção Pascal Nardoni, que também está online, que é fantástico. E eu trouxe aqui um pedacinho da página. A página tem uma série de problemas. A edição que foi publicada ano passado. Nós, no Centro de Ensino e Pesquisa, somos responsáveis agora pela nova edição do novo dossiê, que está sob a organização do professor Antônio Edmilson, que é o Rio, 460 anos de cultura. Né? A gente ainda tem o texto da Andréia. E a gente deve disponibilizar em novembro, acredito, espero eu, que se não tiver problema, em novembro a gente deve lançar o dossiê. E aí a gente tem um pouco da página, os portais, as publicações, a revista, o dicionário, para quem quiser pesquisar com mais afinco. Nós, do Centro de Ensino, temos uma pós-graduação já desde 2022. Eu dei uma disciplina lá, módulos, são divididos por módulos. Tem um módulo de História, mas o módulo de Sociologia, o módulo de Relações Internacionais. Eu dei uma disciplina relacionada ao Rio de Janeiro no século XVII, XVIII. E os documentos célebres, né? Todo mundo sabe do Augusto Malta, o documento do Fico, a coroação do Pedro II. As plantas de prédios, que as pessoas vão sempre pesquisar, estão lá também. Os documentos referentes à escravidão, como eu falei. E também tem uma parte dessa documentação no Google Arts and Culture. Muita imagem, né, que está disponível, o Nardoni, Augusto Malta, para quem quiser, é só entrar no Google Arts and Culture e botar Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, e você vai ter acesso a essas imagens, essas fotografias, enfim, sobre o Rio de Janeiro, em alta resolução, e você também pode baixar e utilizar nas suas publicações sem nenhum custo. E acho que aí tem esse Centro de Promoção Cultural, que aí tem a questão dos depoimentos cariocas, e também tem a questão das redes sociais, né? Nessa gestão estão dando bastante valor a essa questão das tecnologias digitais, das mídias digitais, não só o Arquivo da Cidade, mas a Biblioteca Nacional, outros espaços institucionais estão dando valor. Porque quanto mais a gente conhece esses acervos, mais a gente também consegue conhecer e também entender que isso tem uma certa importância para a nossa sociedade, demandar também, né? Demandar, porque se a gente não conhece uma instituição, não conhece o seu espaço arquivístico, museológico, enfim, seu acervo, como é que a gente vai poder demandar também? Eu acho que também tem essa importância. Né? E a partir das imagens que eles vão fazer, eu não tenho nada, não é minha responsabilidade essa questão das redes, mas acho que é um trabalho bem feito, a questão dos depoimentos cariocas, que também vai ser retomado. E é isso, eu corri um pouquinho, não sei se extrapolei meu tempo. Né? Então, vou falar aqui rapidinho. A análise das instituições e acervos dedicados à preservação da memória do Rio de Janeiro permite compreender a relevância dos espaços, como o IHGB, o Instituto Histórico do Rio e o Arquivo Geral da Cidade, na construção e difusão do conhecimento histórico, entidade cada qual, a partir das suas especificidades e dimensões, desempenha funções centrais na conservação de documentos, na promoção de estudos e na difusão de narrativas que contribuem para a afirmação da identidade histórica, cultural, social do país, da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela atenção de todos. Ai, gente, é
tanta pergunta, mas eu vou me limitar a fazer umazinha para cada um, pode ser? Aí depois a gente abre para a plateia lá, já tem gente lá com o dedinho para cima. Olha, eu vou fazer as perguntas, depois vocês respondem, então eu vou falar todos. Para o Cláudio, eu queria saber, essa questão da preservação através da digitalização, nesse projeto que foi feito, você falasse assim, um pouquinho mais como é que foi o desenvolvimento, o começo, o meio, o fim ainda não tem, né? Mas assim, pelo menos o começo, o meio, como é que está sendo as outras obras que, de repente, não foram agraciadas pelo projeto? Não sei se falasse um pouquinho. A Laurinda, esses fundos pessoais que chegam lá na Fiocruz, como é que é a tratativa de vocês com relação ao doador, à família? Vocês vão atrás e buscam, e a questão do convencimento, depois você fala um pouquinho para a gente. E ela lá, eu queria, essas obras que foram incendiadas, né, que estavam lá na igreja, vocês conseguiram recuperar os periódicos daquele período, tipo com a Biblioteca Nacional, alguém que tivesse, alguma coisa assim? Ah, que pena. Bom, aí você fala um pouquinho assim, né, da tristeza. Então tá, e quem mais quer perguntar? Eu vou. Primeiro, eu queria cumprimentar vocês pelas apresentações maravilhosas, né? Os guardiões do conhecimento, da memória da cidade, né? Maravilhoso. Primeiro, não é uma pergunta para o Cláudio, mas eu gostaria que ele fizesse um brevíssimo relato, porque não se falou de sinistros aqui, mas a gente sabe que os sinistros acontecem. E o NPD, que é um arquivo maravilhoso de arquitetura, passou por um incêndio. E eu queria que ele fizesse um breve relato no sentido de... adianta ter um plano de contingência na hora da correria? Adianta você... quais são as prioridades que você dá para o acervo? Quem vou salvar primeiro? Né? E o que houve, se houve alguma perda significativa ou não? E para os três, mais ou menos, quer dizer, com ela eu já respondi, mas como é que o arquivo lida quando ele recebe um fundo que tem livros? E esses livros são de um volume significativo e ele foge um pouco do perfil do documento arquivístico e acaba que não há espaço, nem um modelo de guarda ideal, né? Qual é a relação do arquivo com a biblioteca e como é que vocês fazem com isso? Obrigada. Muito bem, bom dia. Eu achei que era aqui, desculpa. Então tá bom. Bom dia, em primeiro lugar, muito obrigado pelas palavras, pelas belas palavras. Meu nome é Nicola, eu sou professor da Federal de São João do Rei, Minas Gerais. E, claro, eu teria muitas curiosidades a perguntar para cada um dos que apresentaram aqui. Eu trabalho com acervos musicais, eu sou professor de música. Mas uma coisa que mais me chama a atenção a respeito de todos é como que hoje em dia, quer dizer, né, já no segundo quartel do século XXI, como é que a gente está conseguindo fazer com que as diferentes coleções conversem entre si, eventualmente, ou estejam disponíveis para os pesquisadores poderem acessar por assunto. Deixa eu explicar um pouquinho melhor, dura meio minuto. Por exemplo, se aparece lá no fundão, com Cláudio, algum documento, alguma planta específica a respeito de Manguinhos, a respeito por exemplo, do Palácio Morisco, ou qualquer coisa específica. Como é que seria essa? Teria uma maneira de, digitalmente, né, por exemplo, através de um link, existe uma conversa de disponibilizar para um pesquisador que queira, eu quero pesquisar sobre o acervo, sobre o Palácio Manguinhos, então tem coisa lá no fundão, e vice-versa. De repente tem uma coisa de saúde especificamente, né, algum hospital, alguma coisa que é do interesse da Fiocruz, como é que algum pesquisador que fosse atrás da Fiocruz pudesse saber que existe lá no fundão, né, um documento que é de interesse, né? Ou, por exemplo, nas revistas antigas dos institutos históricos geográficos, né, às vezes vem um artigo, por exemplo, que é muito específico
mas que é de uma área específica que um pesquisador teria interesse. Isso, pelo menos os títulos, existe uma base onde se possa buscar já isso tudo? Eu estou falando isso porque, porque, por exemplo, como músico, né? Eu tenho certeza que vai aparecer alguma coisa de música, mas não é, por exemplo, naquele quadro dos mais, né? É dos menos, né? E aí, de repente, será que haveria possibilidade de se fazer um tipo de busca dessa natureza também? Essa é a minha pergunta para os três. Bom, primeiro agradecer, todos aceitaram o convite. Fico muito, né, lisonjeada, porque é sempre muito importante não só essa troca, mas assim, ouvir, né, todas as demandas de salvaguarda, mesmo o Cláudio sendo da instituição, mas ainda assim, cada um em sua unidade tem suas demandas específicas. E a minha questão vai em torno exatamente disso, né? E aí, pegando um gancho, né, o que você havia falado, é a ideia de compartilhar não só demandas que a gente possui para essa salvaguarda, mas o outro fim, que não é só a salvaguarda, mas a difusão, né, científica desse conhecimento. E nada mais importante, e é o trabalho que a gente faz com esse seminário, que é a história pública das nossas instituições. De um lado é a preservação memorialística, e do outro lado a história pública que tem esse fim, né, nesse sentido. E aí, Cláudio, né, e Laurinda e Luciene, e aí, Luciene, eu vou de trás para frente, já começo com um gancho, a importância da nossa biblioteca, né, Pedro Calmon, que é uma referência também na universidade sobre história do Rio de Janeiro, não só pelo seu acervo, mas também pela coleção, né, professor Afonso Carlos, que foi, né, um professor da universidade, que tem um grande pesquisador sobre Rio de Janeiro, além da sua própria coleção, como você mesma citou, né, a referência, o diálogo que o próprio Pedro Calmon, que tem uma sala, né, dedicada a ele, né, no IHGB, e a gente tem não só alguns lugares de memória na universidade, né, que representam Pedro Calmon, mas a própria coleção do próprio reitor. Então, assim, essa relação, e aí pegando esse gancho das parcerias, é a mesma coisa a Fiocruz, quando a gente herdou, né, a coleção do professor Clementino Fraga, o diálogo primeiro da família não foi propriamente com a UFRJ, foi com a Fiocruz. E por conta de um diálogo, né, institucional entre a UFRJ e a Fiocruz, é que a coleção veio para a UFRJ. E aí, claro, todo um trâmite legal para que isso pudesse, mas isso não impede, obviamente, porque tem, né, dentro de toda essa coleção interesses em comum, da mesma forma do Pedro Calmon, do professor Clementino, e a mesma relação da questão, né, dos acervos arquitetônicos, que vão dialogar diretamente com vários fundos que estão no arquivo da cidade. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco mais da importância dessa troca, né, em que a gente tenha esse espaço que a gente está estabelecendo aqui hoje, de pessoas de diferentes instituições, de diferentes áreas do conhecimento e que trabalham, né, em diferentes propostas, mas que, no fim, o principal é a salvaguarda dessa documentação e a difusão desse processo. Eu comecei, o nome começou, acho que agora pode começar uma mulher. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a pergunta que você me fez sobre a questão dos fundos pessoais, como eles chegam com a política. Bem, nós temos uma política que é agregar a documentação que, obviamente, tenha sintonia, tenha diálogo com a nossa temática. O que nós fazemos bastante? Os funcionários mais antigos dos laboratórios, quando se aposentam, eles vão acumulando uma série de documentos, não só institucionais, mas como pessoais também. E aí ver esse limite entre uma coisa e outra também é uma coisa, às vezes, complicada. O que é pessoal, o que é institucional. Mas, enfim, esse é um canal que nós temos de alimentação dos nossos acervos. Fora isso, em relação aos arquivos pessoais especialmente,
quando falece uma pessoa, um cientista e tudo mais, e às vezes até antes, porque às vezes o próprio cientista doa a sua documentação. Isso aconteceu com a Virgínia Portocarrero, aquela enfermeira que eu falei para vocês. Aconteceu agora com aí um ex-presidente que nós tivemos, o Carlos Morel. Ele, em vida, já doou toda a sua documentação, tá? Quando isso não acontece, a gente faz muito um trabalho, assim, nós temos uma rede, sabe, Elga, meio uma rede de pessoas que se conhecem, sabem como a gente trabalha. Então, por exemplo, há um tempo atrás faleceu a doutora Luísa Krau. A doutora Luísa Krau foi uma grande acho que ela tratava de entomologia, e uma parte do acervo dela estava na casa, uma parte estava na filha, estava assim tudo meio espalhado. Nós entramos em contato com a filha e fizemos esse trabalho de centralização para poder preservar, tá? Essa é uma forma do nosso acervo crescer. A outra forma também é, por exemplo, quando você faz um trabalho de história oral, em determinados projetos de pesquisa, você tem produtos que são as entrevistas, o acervo audiovisual, às vezes, ou acervo sonoro, na maioria das vezes. Essa também é uma forma da gente sensibilizar as pessoas para a doação de determinados arquivos pessoais, tá? Essa é uma maneira também que a gente acaba sempre trabalhando em rede, com conhecimentos e tudo mais. Há um pesquisador no IOC que faleceu recentemente, especialista, disse assim, a gente, com muito cuidado, obviamente, entra em contato com os familiares, porque tudo tem um momento, né? Você tem que passar um tempo, e às vezes não, às vezes acontecem umas coisas engraçadas, assim, interessantes. Estou de costa para você, desculpa, que é a família, às vezes, a gente conhece muitas pessoas que são meio acumuladoras, né? Você vai guardando tanta coisa, e aí, no momento que geralmente o titular dessa documentação, desse acervo todo, ele falece, a família também, a vida anda, não é? A família precisa desocupar aquele espaço e tudo mais, então, às vezes, isso acontece também, não é? Aí, já entrando numa outra pergunta que alguém me fez, arquivo com livros, não sei quem é que fez essa pergunta. Isso, como que a gente faz? Sempre que a gente tem... eu já vou responder todas, pode ser? Pode. Então, sempre que a gente tem essa notícia de um determinado acervo, estou falando pessoal, para ser doado, a gente vai junto, uma pessoa que trabalha na reserva técnica de museu, para o caso de haver material mais tridimensional e que tenha um pouco essa característica mais museológica, e vai sempre uma pessoa da biblioteca, tá? Por quê? Toda essa documentação, para a gente, vai ser o fundo fulano de tal, fundo, sei lá, né? Um cientista qualquer, vamos supor. E essa documentação, ela vai... O que é do arquivo fica no arquivo e vai ser tratado de acordo com as normas arquivísticas. O que é da biblioteca vai para a biblioteca e vai ser tratado de acordo com as normas bibliotecárias, né, de documentação bibliotecária, que tem suas características diferentes do arquivo. E o que é material museológico, caso haja, ele vai ser tratado de acordo com as formas de tratamento na reserva técnica. Toda essa documentação, ela não está junto. Ela não está junto por uma questão de suporte, tá? Mas toda essa documentação vai fazer um fundo específico, que é o fundo daquela pessoa, que é o titular daquela pessoa. Então, assim, a gente tem essa sinalização nessa documentação, tá? E aí vocês pensam assim, traz tudo. Geralmente, no arquivo, a gente não faz seleção, porque essa documentação, ela tem um caráter de permanência, embora, atualmente,
já tem acho que uns 3 anos, mais ou menos, que no nosso termo de doação, a gente tem uma cláusula específica para, caso no tratamento do arquivo haja documentos que não tenham o perfil do nosso acervo, que não, sabe, tipo assim, revista Veja, sabe? Às vezes, quando você vai pegar a documentação e você vai colocando em caixa, a pessoa quer colocar tudo aquilo. Então, sabe, não faz sentido a gente guardar a revista Veja. Ah, ok, vai ter uma referência que havia, mas existe uma brecha de você poder devolver aos familiares ou ao doador esse tipo de documentação que não conversa especialmente com o seu tipo de documentação. Tá? Em relação aos livros, vai uma bibliotecária que ela tem um olhar focado para a nossa temática. E qualquer livro que não tenha uma conversa com o nosso acervo, ele vai ser descartado? Não necessariamente, tá? Às vezes não, porque, na verdade, o pensamento da pessoa, ele está todo traduzido ali, naquele acúmulo, naqueles títulos que ele comprou, que ele adquiriu, que ele leu e etc. Tá? Como se faz a organização de acervos que não são da Fiocruz? A comunicação entre as instituições sobre diferentes acervos. Professor, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que lá na Fiocruz vai ser bem difícil a gente achar uma documentação que não seja especialmente da Fiocruz. Tá? Mas caso haja isso, estou aqui tentando me lembrar de algum exemplo, de alguma coisa, de alguma situação que isso aconteceu, eu não me recordo. Mas eu imagino que caso haja, eu não sei se esse material iria para a instituição que tem mais a ver com perfil. Eu acredito que não. Talvez ela fique nessa instituição, porque faz parte daquele conjunto documental, não é? Que foi ou recolhido, ou foi produzido pelo seu titular, vamos dizer assim, mas haverá, claro, uma comunicação com o lugar onde aquele acervo poderia fazer parte, porque a gente acaba todo mundo se conhecendo, não é? E às vezes, então isso aconteceu pouquíssimas vezes, mas o que a gente tem muito na sala de consulta? Quando uma pessoa vai lá fazer uma determinada pesquisa sobre um determinado tema, normalmente as pessoas que atendem, elas já têm uma visão assim bastante ampliada, bastante holística, de onde poderá haver outros tipos de documentos com aquela temática que possa interessar. E às vezes o que acontece, quando é uma coisa assim bastante específica, nós somos chamados, né, para opinar, para dar uma dica, para dar uma informação. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que trabalha conosco, que até foi orientadora da Michele, minha querida, que está, acho que está por aí, a Ana Lúcia Girão. Ela é uma pessoa muito especialista em Oswaldo Cruz. Tá? Então, assim, às vezes essa é uma referência, a pessoa quer, o pesquisador quer, o aluno, ou o curioso, quer saber uma coisa, e aqui não tem, onde será que pode ter, será que a Ana Lúcia sabe? E assim vão com outros temas também. Então, eu acho que essa comunicação é uma coisa, essa troca é uma coisa importante, não é? Aí você vai falar assim, poxa, mas vocês têm plantas arquitetônicas, isso deveria estar no fundão. Não, não deveria, porque fazem parte da produção da documentação relativa ao Instituto Oswaldo Cruz e à própria Fiocruz. Então, nesse sentido, embora nós não sejamos um arquivo de plantas de arquitetura, nós até temos esse tipo de documento também. Difusão científica dos acervos quando se tem acervos em comum. A importância dessa troca. Nossa, é fundamental, Andréia, fundamental. Por quê? É possível, com isso, você estabelecer parcerias, você estabelecer colaboração. Por exemplo, a gente tem, e nós somos, às vezes, bastante ajudados pelo Arquivo Nacional, porque nós sabemos que o Arquivo Nacional tem uma expertise, assim, infinita, não é? E eles são pessoas aptas a responder
muitos questionamentos e agruras. Por exemplo, nós, às vezes, quando recebemos um arquivo pessoal que tem uma documentação com diferentes suportes, por exemplo, a gente, há pouco tempo, recebeu um arquivo pessoal que tinha uma gravação de fita rolo. Há pouco tempo não, já tem um tempinho. Caramba, o que fazer? Nós não temos simplesmente equipamento para passar essa fita rolo e fazer uma identificação, saber aonde que esse determinado suporte documental, que esse documento vai entrar naquela organização de grupos e subgrupos que você deu para a documentação pessoal. O que a gente faz? Conta com o auxílio luxuoso do Arquivo Nacional. Eles têm um equipamento, eles digitalizam para a gente. Por que isso é importante? Porque aí você tem acesso ao som, ao que está gravado, e pode fazer uma boa descrição e pode dar acesso. Isso é importantíssimo. Então, assim, em relação à questão de acesso e tudo mais, é uma coisa primordial você ter essa possibilidade de poder dividir. E eu acho, André, que é isso, sabe? Ultimamente, a gente tem feito esse tipo de parceria, tem submetido, às vezes, projetos para editais. Por exemplo, se falou em sinistro, né, a guarda de prevenção de sinistro. Nós ficamos durante 30 anos, 25 anos praticamente, sem uma prevenção assim mais efetiva em relação aos acervos. Isso veio, eu me lembro, eu fui chefe de departamento de 2007 a 2009. No final da minha gestão, ou seja, isso foi 2011, por aí, que nós conseguimos um sistema contra incêndio, um sistema de combate a sinistro eficaz. Nesse prédio novo, não. Esse prédio novo, ele foi todo pensado já para isso. Mas nós ficamos muito tempo. Você acha que a gente não ficava preocupada? A gente ficava, né? Então, assim, esse tipo de parceria para estabelecer esses trabalhos, ele é fundamental para a gente também. Desculpa se eu me alonguei muito. Então, eu estava pensando aqui que a Laurinda falou, em relação à questão da biblioteca, né, como eu não acompanho, né, eu faço parte do Centro de Ensino e Pesquisa, eu até o momento não acompanhei nenhuma atividade, né, de verificação de uma possível doação. O que eu ouço o Diogo, a Verônica, que são responsáveis por isso, falarem que o arquivo realmente não recebe, né, objetos tridimensionais. Isso é fato. Mas é interessante você falar, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa agora sobre o arquivo da Olga Bronstein, né, que ainda está em fase de catalogação, né, ainda não está aberto ao público. Mas, por conta de um livro que eu quero organizar, que tem a Andréa também presente, parceira, que é Mulheres que Contam a Cidade, e a Olga é uma pessoa interessante, importante na questão do corredor cultural, né, na questão da mobilização junto à sociedade civil, contra as chuvas, enfim. A família dela, a filha fez uma doação de algumas caixas, tem 6 ou 7 caixas dela, e ali eu vi livros. Eu não sei quais são os livros que estão, ainda não cheguei, mas tem a doação de livros. E como a Laurinda falou aqui, também tem um fundo das pessoas, tem um grande fundo também de um personagem que eu já esqueci o nome, que é uma biblioteca fantástica ali. Né? Eu não sei como é que funciona, como é que é a seleção, né? Porque eu não faço esse trabalho diretamente, mas deve ser muito semelhante ao que acontece com a Fiocruz, não tem a menor dúvida, né? Me perguntaram em relação ao incêndio de 67, então, a revista ela começa a ser editada em 1987, com alguma regularidade. Antes disso, o que tinha eram notas, folhetos, panfletos, nada muito acadêmico. Então, o que se perdeu, em sua maioria, foi uma documentação que ali existia, tal qual existia numa outra sociedade que eu estudei, que foi a Sociedade Brasileira de Geografia, que perdeu muita coisa. Os 10 volumes da novela de Geografia Universelle, lá da Chetz, no século XIX, só sobrou uma. Né? Então, assim, isso diz respeito muito à questão da manutenção, preservação, cuidado com o acervo. Né? Então, naquela época, em 67, também não deveria ter essa preocupação. Né? E numa igreja, né, não era nenhuma sede própria, né? Então, não sabe-se lá em que sentido estava guardado esse material. Então, meio que se perdeu. Em relação à digitalização das revistas, né?
A revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro está digitalizada na página dela, no site oficial do Instituto. Do IHGB, tem uma parte que também está presente no site oficial do IHGB e na biblioteca digital, que facilita muito a pesquisa, porque ali a gente pode colocar as terminologias, os temas, as expressões que a gente quiser, então facilita bastante a pesquisa sobre qualquer assunto relacionado à revista. Eu acho que é isso que você perguntou, né? Bom, em relação à troca entre instituições, eu acho, sem dúvida, né, André? Eu estava pensando assim, de novo, né, o fundo do Carlos Sampaio, que não está no Arquivo da Cidade. Né, em que medida o Arquivo da Cidade poderia fazer tentar entender por que está lá, né, foi prefeito, afinal de contas, né, do desmonte do Morro do Castelo. Né, seria também a dispensar outros fundos, outros acervos que teriam outras instituições, né, na Fiocruz, enfim, também, e outros espaços no FRJ, que dizem respeito à memória e história da cidade, à história do Rio de Janeiro. Né? E isso cabe um interesse aí, político, né, uma conversa entre instituições, não vejo de outra forma, porque não poderia acontecer. Né? É isso, não sei se respondi também a sua questão, né? Mas é isso. Não sei se tem mais alguma que eu não me lembro, acho que foram só essas. Né? Eu vou ser bem sucinto aqui, até porque algumas das respostas foram maravilhosas. Acho que já vai cobrir algumas questões que vocês lançaram aqui, tá? Em relação à digitalização, Alga, você perguntou da digitalização. A gente tem um projeto de digitação da NPD, do acervo. O acervo, por exemplo, da cidade universitária, está tudo digitalizado já há vários anos. Em relação ao acervo do Arquimedes Memória, foi um projeto específico da Biblioteca Britânica, com regras da Biblioteca Britânica. Eles exigiram alguns critérios. E, assim, está sendo feito especificamente nesse acervo do Arquimedes Memória, que eles consideram que é um acervo em risco no mundo. Né? Então, é um projeto do professor João de la Cave com o Diego Dias. Tá? Mas a gente tem um processo de digitalização bem bacana no NPD de outros acervos. Aliás, quase todos os acervos estão digitalizados. Paula perguntou sobre o sinistro. O sinistro foi em 2021, né? Eu, inclusive, vesti até a roupa do bombeiro, porque 2021 foi o 2016, do edifício lá no 8º andar, 2021 da Procuradoria, que atingiu o NPD. Eu tive que até vestir a roupa do bombeiro, porque na hora, depois do incêndio tem um rescaldo. Então, o bombeiro, se você não destrói pelo fogo, você destrói pela água. E nunca a pessoa que estava presente, que conhece o acervo, quer dizer, aqui você pode jogar bastante água, aqui não. Então, os bombeiros foram bastante sensíveis. Eles jogaram documentos pela janela, mas salvaram. A IHGB, você tem 2 obras do NPD. O Monumento Histórico dos Mortos, da Segunda Guerra Mundial, Marcos Conde. Foi jogado pela janela e foi salvo pelos bombeiros. Estava em rolos. Foi salvo. E tem um MAN. E, assim, em relação às perdas, assim, foram mais equipamentos. Deve ter sido em torno de R$1 milhão, quase R$1 milhão de equipamentos. Incrível que pareça, as mapotecas de aço salvaram muitos documentos. Virou forno, mas a parte de cima, alguns ficaram um pouco assados. O restante não. Então, a gente teve mais, 90% foi fuligem. E aí que foi a ação da Getty Foundation. Lá a Getty dos Estados Unidos ficou sabendo do nosso incêndio, se sensibilizaram, o Andrés e uma equipe montada por ele, pela Bem-vinda, pela Thaís, da Biblioteca Nacional, Osana do Masti, Sandra Baru, que fizeram um projeto e foi aprovado pela Getty. Nós recebemos $240 mil, tá? Para salvar a gente. E assim, felizmente. A outra resposta aqui, professor Nicolas, em relação a essa conversa. Por exemplo, agora teve uma exposição inaugurada sábado no MAN. A FAO conversa muito com o MAN, porque nós temos o acervo do RID que está aqui no MAN. Então tem uma exposição da Carmen Portinho, uma das feministas engenheiras maravilhosas, pioneiras. Foi inaugurada agora sábado e é com colaboração do NPD. Então a gente conversa com muitas instituições, mas essa questão do catálogo online, o catálogo universal, já é um desejo. Lá do primeiro Congresso de Arquitetura, lá em Alcalá de Henares, em 2003, já se pensava nisso, ter um catálogo online dos documentos de arquitetura. Isso ainda é um sonho, acho que é a nível mundial. Tá? Mas a gente conversa entre instituições. Museu Nacional de Belas Artes, MAN, tem um contato direto em relação ao Arquivo Nacional, Fiocruz. Tá? A gente tem esse contato, sim, eu indico para vários. Aqui eu tenho um acervo, que é uma característica dos arquivos de arquitetura, está desmembrados. Então, tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas são tudo a mesma coisa de um fundo de uma coleção. Tá? E em relação à
A difusão, acho que a Andréia perguntou, acho que todas vocês duas responderam muito bem, né, em relação à difusão, esse diálogo entre instituições. Acho que isso é importantíssimo. Acho que está bem respondido. Tá bom? Obrigado a todos. Bom, gente, então vamos encerrar essa mesa e nos organizar para a próxima. Obrigada a todos e vamos lá. Só juntar aqui os copinhos.